nossa apresentação. Hoje a gente vai falar sobre hiperautomação durante quase que o dia inteiro. E nessa apresentação a gente está voltado a dados, inteligência artificial, voltado para análise de crédito. A gente vai passar um pouco por alguns conceitos que a gente acredita que precisamos compartilhar com vocês. E na sequência a gente vai fazer uma demonstração onde eu vou pegar um fluxo que eu estou automatizando, fluxo simples, rápido, mas para solicitação de crédito. E aí, com esse fluxo, a gente vai usar regras de negócios automatizadas dentro do Camunda, usando os recursos que o Camunda já provém para a gente hoje, mas também vou usar um algoritmo de machine learning, que eu vou treinar aqui junto com vocês na prática, e esse algoritmo vai ser o fator decisório se eu vou aprovar ou não o crédito para o cliente na solicitação. Me apresentando, sou Marcelo Leopoldino, sou especialista em processos de BPM, trabalho com BPM desde 2005 e também sou especialista em inteligência artificial. Tenho trabalhado com inteligência artificial aqui na NT há pelo menos 4 anos. Aqui do meu lado tem o Alex, que é o nosso head de RPA. Trabalho na NT, vai fazer agora 4 anos. Eu trabalho basicamente com RPA dentro de um contexto de BPM e atualmente também trabalho com inteligência artificial. Bom, um pouco sobre a NT, a gente vai passar por esse slide aqui algumas vezes durante o dia, mas a NT é uma empresa que tem 21 anos, somos uma empresa de Porto Alegre, uma consultoria de TI. Trabalhamos em 8 países diferentes, estamos impactando mais de 130 milhões de pessoas com os sistemas que a gente tem trabalhado. Somos parceiro Platinum da Camunda. Nos últimos 2 anos, nós ganhamos o prêmio de melhor parceiro Platinum na América Latina. E somos o único revendedor oficial da Camunda para a América Latina como um todo. E essa vai ser a nossa agenda hoje. A gente vai fazer um contexto histórico da IA, um slide super rápido mostrando como foi a evolução. A gente vai fazer uma explicação muito superficial do que é Machine Learning, como funciona o ciclo de vida de aplicações de inteligência artificial. Vamos falar dos tipos de aprendizados para o modelo de Machine Learning. Vamos entrar especificamente em um dos modelos, que é o tipo de árvore de decisão, e a gente vai fazer a demo e depois abre para uma sessão de QA aqui, de dúvidas. Então vamos começar com um contexto histórico. A gente vai quebrar alguns paradigmas aqui e dizer para vocês que inteligência artificial é moda agora, mas desde 1950 nós já temos algoritmos que conseguem fazer alguns processamentos. Por que eu falo alguns? Porque hoje nós temos capacidade computacional para colocar as matrizes da forma como a gente necessita e obter de maneira rápida o resultado final para treinamento de modelo. Então, não é boa parte dos algoritmos, inclusive, não são criações, são melhorias computacionais em cima do que a gente tem de linguagem de computação e que permitem a gente ter hoje essa expansão da inteligência artificial. Com isso, eu tenho machine learning, que deve ser separado aí, vocês devem ter visto bastante situações em que uma horda de robozinhos são criados para estacionar um carro, para jogar Doom, para ficar pulando o joguinho do Google, aonde você tem uma retroalimentação direta por reforço positivo, negativo e outras parametrizações, na qual você vê o resultado direto daquilo que a gente chama de treinamento. Existe machine learning que não é bem assim. Vou explicar o porquê. Imagine que nós estamos dentro de um contexto financeiro, utilizando machine learning diretamente ligada ao modelo que eu já tenho pré-existente. E eu mudo num clique por uma mudança específica de legislação a política que eu aplico ao crédito. O que vai acontecer se eu começar a retroalimentar diretamente esse dado no meu modelo? Vai virar uma bagunça, porque aquilo que era antigamente liberação de crédito passa a não ser, coisas que não fazem sentido começam a acontecer e você não consegue entender. Vem uma parte de curadoria. Então, machine learning não é simplesmente você linkar e sair mudando o modelo à vontade. Entrando no deep learning, que aí sim é totalmente profusão da possibilidade de capacidade computacional que nós temos hoje, eu consigo colocar várias redes neurais
trabalhando em conjunto com várias camadas de neurônio e vários neurônios dentro da mesma camada funcionando. Só que para utilizar um deep learning desse, eu tenho que fazer muito teste. Eu tenho que desligar uma camada, eu tenho que desligar um neurônio, eu tenho que entender a clusterização, eu tenho que entender o pacote de dados que eu estou utilizando. Porque dentro de um deep learning, a coisa mais complicada que tem é quando o cliente pede para a gente, mas me explica o que está acontecendo ali dentro. Não tem explicação. É um monte de algoritmo funcionando através de bias, uns numerozinhos que a gente coloca para aumentar ou diminuir a indução do dado dentro daquele cluster, e ele, ao final, me provém uma, duas, três perguntas ali como resposta daquilo que eu introduzi inicialmente. E hoje a gente só consegue isso dado a capacidade computacional. Bom, falando de machine learning, eu trouxe essa frase que ela foi uma sentença proferida em 59, para vocês terem uma ideia de como machine learning é uma tecnologia que já está há muito tempo, que a gente tem discutido teoricamente há muito tempo e agora a gente tem evoluído. Alex? É bem simples esse conceito de 59, uma vez que a gente está falando que a máquina aprende, né, e o aprender, muitas aspas, sem ser explicitamente programado, porque ele mesmo muda os algoritmos e os números e as variações de bias, né, os vieses que a gente coloca em cada neurônio. E aí, trazendo um conceito mais atual, hoje, quando a gente fala de machine learning especificamente, a gente está falando de uma experiência que a gente vai prover através da execução de uma tarefa, tendo uma performance. E conforme eu consigo evoluir essa experiência, a performance vai ser melhor e a experiência que eu vou prover para o cliente vai ser melhor. Então vejam que aí a gente colocou um conceito de performance. E essa performance ela é importantíssima nesse contexto de ciclo de vida. Porque eu vejo uma maior maturidade hoje do que há um ano atrás com relação a todo mundo que procura a gente com relação à inteligência artificial, na qual quer responder de fato uma pergunta, ou várias, não importa, mas dentro de um contexto simples de ciclo de vida, eu tenho que responder uma pergunta. A partir do momento que eu coloco uma inteligência artificial para não resolver problemas, simplesmente para fazer bonito, você só está aumentando custo e ferindo um pouco a sua cadeia de valor no final, porque não faz sentido aquela implementação. Então, eu tenho que definir muito, muito, muito bem qual é o problema que eu quero resolver. Na sequência, eu tenho que coletar dados. E aí é o data-driven. Eu tenho que ter uma capacidade tanto de coleta quanto de armazenamento de uma maneira não estruturada e que eu tenho condições de estruturar, semi-estruturada, que me traz alguns insights, inclusive através de metadados, e dos dados estruturados, do jeito normal que a gente está acostumado, bancos de dados SQL e tudo mais. Aí nós vamos para o pré-processamento. Não precisa ter um maquinário espetacular para fazer isso. Eu preciso entender um pouco o meu dado. Eu preciso entender aonde que eu vou chegar com aqueles dados e se os dados são suficientes para responder a pergunta na definição do problema. Eu não tenho condições de resolver de imediatamente e criar para vocês e falar, vou criar um modelo logístico binomial e está tudo certo, resolvi. Não é assim que funciona. Ele tem que ter uma eficácia, uma acurácia. Eu tenho que entender se aquele número está fazendo sentido para aqueles dados. Entrando na seleção do modelo, todo mundo pergunta, mas o melhor modelo para esses dados, para resolver esse problema é tal. Não. A ciência é muito nova de inteligência artificial. Não existe essa situação de dizer que você está em um modelo. Existem alguns que são melhor aplicáveis para alguns pacotes de dados. A resposta do consultor, depende. Depende. E aqui não é que depende por causa da consultoria, não tem como você falar para os seus dados sem ter um pré-processamento e um treinamento que você consiga definir de bate-pronto e falar, você vai usar árvore de decisão, você vai usar um binomial, um polinomial, um modelo logístico, uma regressão linear.
Vou usar um exponencial, não tem vou usar um logaritmo, não tem como. Então, essa história de que a pessoa chega com um pacote de dados, roda o modelo, te dá 97% de acurácia e sai aplicando esse modelo e está tudo lindo, pelo amor de Deus, não faz sentido. A gente tem que prover para vocês, como clientes, no mínimo 2, 3 modelos, colocando o pró e o contra em termos de processamento e clusterização de dados. Senão, não tem como fazer. Tá? Na hora que a gente vai para o treinamento, o pré-processamento ele vai trabalhar com um pacote de dados que foi previamente coletado. Na hora que a gente trabalha com treinamento, veja que eu não estou fazendo a utilização de API. Talvez essa seja a grande variável que teve essa quantidade de pessoas dentro dessa palestra. É um modelo treinado em casa, conectado com um workflow, na qual ele é específico para os dados de vocês e consome capacidade computacional. Ponto. Tanto para o treinamento, quanto para a remodelagem, o que a gente chama de curadoria de dados. Então, eu vou ter que, em algum momento, verificar sempre se aquele meu modelo está funcionando. E, em vários momentos, na hora em que eu estou fazendo o treinamento, eu não estou treinando um modelo. Porque quando eu clusterizo, eu preciso criar modelos aplicáveis a cada categoria de cliente, seja por geografia, seja por renda, seja por empresa, seja por segmento. Porque sim, se eu aplicar um único para todos os clientes, não faz o menor sentido. Aí o nosso Camunda, dentro de um contexto geral, diz para onde esse dado tem que ir e eu processo ele, de fato, com o modelo correto. Validação. Quando eu estou treinando, eu não estou utilizando 100% dos dados. Eu estou utilizando uma amostra desses dados. Dentro dessas amostras de dados, eu vou lá e verifico se o dado que eu fiz tem compatibilidade dentro do meu volume de dados que eu escolhi para replicar qual é o percentual que eu estou acertando ou errando dentro daquilo. E eu vou chamar a atenção aqui para mais uma coisa. Veja que nós estamos falando sempre em testar e verificar a eficácia e a acurácia. Chegou para vocês e falou que vai acertar 100%, ok, e nunca mais vai ter que ser feito, enganação. Inteligência artificial trabalha com modelos probabilísticos. Ninguém está falando com 100% de eficiência. Olha que eu estou usando o chat GPT, eu não estou falando que ele está contando a verdade, ele só está estruturando a sua pergunta com conteúdos que façam sentido, algum sentido, bom, e de vez em quando nem tanto. Mas a depender de como você coloca as coisas, você só estrutura a frase. Aquilo não tem nenhum compromisso com a verdade de fato, mas faz sentido o que foi colocado ali. Diferente do que a gente está propondo aqui, ele tem que ter o compromisso com aquilo que a gente está querendo colocar de definição da área de crédito, para não errar nem para mais nem para menos dentro de um risco operacional da instituição financeira. Sempre lembrando que o modelo de dados, o modelo machine learning, também é um software. Então, ele tem o ciclo de vida de software. Eu preciso fazer a implementação, eu preciso controlar e monitorar esse software e, necessariamente, eu vou dar manutenção. E nesse nosso cenário, manutenção, às vezes, vou precisar retreinar esse modelo. Vou precisar entrar com uma nova universo de informações e passar pelo modelo e revalidá-lo e fazer tudo isso. Então, ninguém vai ficar linkando o machine learning e achar que vai estar aprendendo diretamente com os dados que estão fazendo e já aplicar no modelo. E os últimos 4, só voltando lá nos últimos 4, é programa. É o que todo mundo faz. Só que a hora que a gente fala em manutenção e monitoramento, a gente está falando em monitorar o resultado estatístico de um modelo. Dando sequência, como a gente escolheu para essa apresentação trazer um algoritmo de machine learning, a gente podia trazer uma rede neural ou algum outro algoritmo para mostrar para vocês, mas a gente vai focar hoje em machine learning e eu tenho 4 tipos de aprendizado. Eu tenho um aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço. Na sequência, a gente vai ter um slide explicando conceitualmente muito por cima cada um desses tipos de aprendizados e depois a gente vai entrar no detalhe no algoritmo que a gente vai usar para essa demo.
Não vamos pegar muito no pé aqui na parte da teoria, porque eu acho que essa parte introdutória, E nem na matemática. nem na matemática, por favor, porque a primeira parte é a mais importante, entender que não é mágica, as coisas acontecem com uma razão. Mas quando a gente fala em supervisionado, quer dizer que eu tenho um rótulo, eu sei qual é o dado que eu estou lidando, eu separo uma parte para o treinamento, uma parte para a análise, e eu consigo ter o que a gente chamaria de modelo supervisionado. Pulando, o não supervisionado, eu já tenho dados não rotulados. Aqui já é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Eu vou trabalhar praticamente com o meu 100% dos dados. Eu quero entender o que eu estou fazendo. De vez em quando, inclusive, o que é trazido como resposta não faz sentido para o ponto de vista do negócio. Tem que ter um entendimento, tem que interpretar aquilo que está sendo trazido como retorno quando está aplicando esse tipo de modelo. Indo para o semi-supervisionado, é um pouquinho de matemática, a gente tem que criar esses clusters aqui de modelos rotulados e não rotulados, na qual que a gente chama de entropia do sistema. Não tem como falar desse sistema sem falar da tal da entropia, que nada mais é do que ficar calculando o resíduo da diferença do valor real com o valor médio ou o valor dentro da curva que você está utilizando, exponencial ou normal. Aí depende do modelo estatístico que está sendo aplicado a ele, mas a ideia é clusterizar e entender o pacote de maneira separada. Sendo bem generalista nesse exemplo, se eu quiser atingir a entropia dentro dessa sala, por exemplo, eu poderia dividir todos os homens à direita, todas as mulheres à esquerda. Reforço. Aqui vem a parte realmente de machine learning. Eu tenho que entender se o reforço que eu estou aplicando está chegando na conclusão. Indo para aquela brincadeirinha de estacionar carro e fazer aquelas brincadeiras que vocês devem ter assistido o pessoal do YouTube fazendo, eu coloco um valor específico de reforço positivo ou negativo dentro da parametrização da máquina para que ele siga caminhos na qual a maior probabilidade de ele alcançar o resultado seja reforçado. É essa a ideia. E aí, para essa demo, como a gente tem como objetivo no final aprovar ou reprovar um crédito, a gente escolheu um modelo de machine learning, que é o modelo de árvore de decisão, que basicamente é essa GIF. Eu não sei se vocês conseguem ver todo mundo especificamente, mas eu tenho uma entrada de dados e a minha árvore de decisão vai me dizer quais são as possíveis saídas de acordo com aquilo que eu treinei. Quanto maior a minha complexidade, quanto mais níveis eu tiver nessa árvore, mais difícil vai ser treinar esse modelo. E muito mais difícil vai ser identificar quais são as fronteiras entre as decisões. No nosso caso, eu estou aprovando ou reprovando, eu tenho duas fronteiras, mas pode ser que eu tenha um cenário com N fronteiras, e quanto maior a quantidade de raízes nessa minha árvore, mais difícil vai ser calcular e treinar esse modelo. E aí eu posso ter overfitting, né? Eu treinei o modelo, acho que está tudo bem, e no final esse modelo não está eficiente, ele não está realmente. Isso aqui é um problema para a gente que aplica inteligência artificial e faz a coisa acontecer de maneira técnica. O overfitting, ele diz o seguinte: para todos os dados que você tem, você quase vai alcançar 100% de acurácia, eficácia, eficiência, os resíduos vão ser lindos, tudo vai ser maravilhoso. A curva vai ser perfeita, é uma coisa maravilhosa. Você entra no universo daquilo que não é a sua amostra, no mundo real. E quando a gente falou da entropia, que a gente comentou agora há pouco, a entropia é basicamente isso, ó, verde de um lado, azul do outro. A gente conseguiu classificar o nosso dado e separar e estabelecer uma entropia nesse processo. Sendo que se eu tiver 100% de acurácia, a chance do meu modelo estar realmente errado é gigantesca. Absurda. É absurda. E aqui nesse slide a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o que é uma árvore de decisão. Eu tenho o nó, que é um atributo, né, a gente chama de feature, que seriam as informações. Por exemplo, para o modelo que eu vou trazer, eu tenho a idade, o valor da solicitação, o perfil de crédito desse cliente dentro do banco. Essas são minhas features. Eu tenho as folhas, que são os atributos classes, que seriam os rótulos. E eu tenho os nós, que são os filhos. Eu tenho o nó pai, né, no nó de cima, e cada nozinho embaixo vai ser o filho,
e cada saída da minha árvore é uma decisão que eu vou estar tomando. Quer complementar com algo, Alex? Só por último, outra dúvida que sempre trazem para a gente. Qual é a melhor linguagem de programação? É R, é Python? Eu vou fazer tudo em Java? Agora tem PHP fazendo modelagem de alguns tipos de algoritmos? Depende, gente. O que tem que ser colocado é que cada linguagem e cada algoritmo que vai ser aplicado dentro da mesma linguagem, você pode aplicar algoritmos que tenham comportamentos e tragam premissas diferentes. Através dessas premissas, pode ser que ela caiba ou não caiba para o seu modelo. E o que vai ser usado é aquilo que for o mais rápido para o algoritmo, porque pode acontecer que determinada linguagem seja mais lenta do que o outro para aquela aplicação, para aquele algoritmo, para aquele modelo que você está fazendo. Também não tem resposta para isso, mas a decisão entre Python e R, de vez em quando, chega a cair na parte de filosofia. É mais por gosto, porque a diferença de performance computacional no final, para a grande maioria dos algoritmos, é muito pequena, só que você tem que saber qual utilizar, como utilizar, pegando do open source e de vez em quando até fazendo modificação para que faça sentido para o modelo de vocês, tá bom? Python. Bom, agora eu vou pedir a ajuda do Alex, que a gente vai começar a demo. Vou sair do slide, vou sentar aqui um pouquinho, o Alex vai segurar para mim o microfone. Se vocês não estiverem conseguindo ver a tela, me avisa que eu tento dar zoom no código para mostrar. Essa parte da demonstração, eu vou pedir um pouco de desculpa a alguns dos usuários dos presentes, porque eu vou realmente entrar em código. Eu vou tentar ser o mais simples possível nas explicações, nos conceitos que eu vou passar, mas eu vou ter que mostrar um pouco da parte prática para a gente poder atingir o resultado final da palestra hoje. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o workflow que a gente está implementando no Camunda. Então, eu estou abrindo aqui meu Camunda Modeler. Deixa eu aumentar um pouco aqui a minha tela. Tá ok para todo mundo? Todo mundo consegue ver? Ok, pessoal. Então, esse é o workflow que a gente está fazendo. Eu tentei simplificar ao máximo esse workflow. Então, basicamente, eu tenho um start de evento aqui, eu tenho a minha solicitação, que alguém vai fazer uma solicitação de crédito. Na sequência, eu tenho uma task. Nessa tarefa, eu estou usando uma regra de negócio. Dentro do Camunda, a gente tem embarcado na solução, no nosso engine, as DMNs. Assim como esse processo é uma notação DPMN, eu também posso ter uma notação DMN e modelar regras de negócio automatizadas. Então, eu starto meu processo de solicitação, chamo a DMN para validar a idade do meu requisitante, ou seja, se ele for maior de 18, segue em frente. Se não, ele vai sair por um erro e vai cair numa tarefa de usuário, que seria um formulário, uma aplicação, onde eu ia notificar esse usuário que ele não pode fazer essa requisição. Então, até aqui, a gente só está falando de PPM, não tem nada de inteligência artificial. Na sequência, eu tenho uma outra task, que ela tem o mesmo símbolo, ou seja, ela também é uma regra de negócio, só que aqui a gente está chamando o algoritmo de machine learning. Então, eu vou mostrar para vocês esse algoritmo e já adianto que eu encapsulei esse algoritmo, ou seja, eu peguei a rede que eu treinei e encapsulei dentro de uma API que eu estou orquestrando aqui dentro dessa tarefa. E aí, com o resultado da informação de validação de dados, mais o resultado do machine learning, eu vou tomar uma decisão se eu aprovo ou reprovo o crédito. É o fluxo mais simples que eu pude trazer aqui para mostrar para vocês na prática durante a execução. Se vocês quiserem ver os dados, da onde vieram, os modelos, aonde capsulou, como é que faz a árvore completa, a gente tem aqui, mostra para vocês depois, no final, depois das perguntas. E só para essa DMN aqui, que está validando a idade, não ficar só naquilo que eu estou falando, o diagrama dessa DMN é basicamente isso aqui. Então, eu tenho uma entrada onde eu recebo a idade, executo essa tabela de decisão e ela vai me dizer uma validação, se ele pode ou não. E a DMN, basicamente, é uma tabela onde eu tenho entradas e saídas. Então, se a minha entrada, a idade do meu requisitante for maior ou igual a 18, quer dizer que ele pode seguir adiante no fluxo. Se ela for menor, quer dizer que ele não pode, ele vai sair por erro. Poderia ter uma regra mais complexa? Poderia ter mais colunas, mais coisas invalidando.
essa tabela de decisão aqui, ela poderia ser a saída que vai ser a entrada de uma outra tabela. Então, eu começo a ter coisas em cascatas. Para quem estava aqui na minha apresentação anterior, a gente falou de um case de um banco canadense, onde eu faço um checklist dinâmico dos clientes, ou seja, para cada cliente, eu estou chamando uma série de tabelas de decisão, e cada saída vai ser a entrada da próxima, e no final desse processo todo, eu tenho um checklist falando, para esse cliente fazer essa requisição, ele tem que me mandar o documento X, Y, Z, ele tem que validar tais condições, ele tem que ter X condições financeiras e assim por diante. Então, agora mostrando isso na prática, agora eu vou fechar o Camunda Modern, vou abrir o Python, e aqui dentro do Python vai começar a parte onde eu tenho que mostrar um pouco de código. Então, desculpa, pessoal. Deixa eu tentar maximizar aqui um pouco a tela. Quando a gente começou a fazer essa demonstração, a gente extraiu a base de dados de um cliente, né? Eles forneceram isso para a gente fez um tratamento, toda aquela etapa de tratamento de dados, a gente tirou dados sensíveis, RG, nome, todas as informações que a LGPD pede que a gente trate, e a gente treinou esse modelo. Só que esse é um modelo que demorou muito tempo para treinar, e como eu queria mostrar isso na prática acontecendo para vocês, basicamente o que eu fiz foi, dentro de todo aquele universo de informações, a gente extraiu 4 features, que é a idade do cliente, a renda anual dele, o histórico de crédito no banco e o resultado desse histórico de crédito, que é um outro campo que a gente usa para fazer a validação. Eu tenho 10 elementos na minha tabela. É como se eu tivesse uma planilha com 10 linhas. Então, o primeiro cliente tem 25 anos, o segundo tem 45, o terceiro 35, e assim por diante até o final desse vetor. A mesma coisa para renda, para histórico e para resultado. Então, o primeiro elemento é o primeiro elemento de todos eles, o segundo é o segundo, o terceiro assim por diante. Feito isso, identificado esse modelo, na vida real, basicamente eu estaria conectando no banco de dados do nosso banco, estaria extraindo as informações, fazendo tratamento, e com essa informação eu estaria treinando esse modelo. Mas feito isso, eu basicamente faço uma variação e depois, esse cara aqui. Eu faço uma variação, separo o modelo em 2 partes, ou seja, eu pego esse universo todo e falo, como esse é o treinamento supervisionado, eu falo, desses 10 elementos, uma parte eu vou usar para treinar e a outra parte eu vou usar para confrontar com o modelo e verificar se aquilo realmente tá válido. Neste cenário, eu estou usando Pareto, por 80-20. Então, eu tenho 10 elementos, 8 eu estou usando para treinar, 2 eu estou usando para validar. E aí, uma vez que eu tenha os modelos separados em treino e validação, basicamente, nessa etapa aqui, eu estou treinando a minha rede, meu machine learning. E com esse modelo treinado, eu vou mostrar para vocês como ficou a execução dele. Ele basicamente... Deixa eu ver se eu consigo abrir. I go board. Let's go out and go see. Problemas técnicos para abrir o plot aqui, só um minuto. Isso. Bom, uma vez treinado o meu modelo, ele gerou uma árvore. Se vocês virem aquela que estava no slide, é uma árvore super complexa, mas para esse modelo é uma árvore super simples, que ela basicamente vai me dizer se o perfil do cliente é negativo ou positivo, de acordo com o dado histórico que eu tenho. Então, uma vez que o modelo treinado está disponível para mim, eu encapsulei esse modelo dentro de uma API. Aí aqui, mais uma vez, eu tenho um código Python, só que já com uma API, onde eu estou chamando o resultado desse modelo. Então, eu vou deixar isso em execução. Vou deixar isso em execução. Está rodando, deixa eu só confirmar se está tudo bem. Então, vou vir aqui no meu API, deixa eu checar se ela está rodando. Ok, está rodando. E agora eu vou para o Camunda. O Camunda ele é um projeto Spring Boot Java. Então, eu tenho dentro do meu Spring Boot, embarcado dentro dele, o motor de processos.
Então, eu vou startar esse projeto do Camunda, que é o motor de processos, e dentro desse motor de processos, eu estou fazendo a publicação desse exato workflow aqui. Só um minutinho para ele subir, já está em execução. Agora eu vou abrir meu navegador. Dentro do navegador, para quem não conhece o Camunda, ele basicamente tem 3 visões. Ele é um portal, quando ele está rodando, tem usuário e senha. Esse usuário e senha, no meu caso, está configurado no meu banco de dados local, mas ele poderia estar integrado com o LDAP da sua organização ou com alguma outra base onde você tenha todas as identidades de acesso. Quando eu logo, eu tenho 3 visões. Eu tenho uma visão de administração, e aqui eu posso criar novos usuários, remover usuários, criar perfis, grupos, dar acesso, dizer quem pode ver o que, quando e como. Eu tenho a visão do cockpit, que é a visão onde eu consigo monitorar em tempo real o meu processo. Então, no meu caso, como eu só tenho um fluxo de trabalho publicado, eu não tenho nenhuma instância ainda rodando, mas eu posso abrir o processo e ver que ele está aqui. É exatamente o fluxo que eu modelei para vocês. E eu tenho uma terceira visão, que é o meu task list. Então, como eu tenho tarefas de usuários, o Camunda me dá um task list próprio do Camunda. Então, aqui eu tenho lista com todas as tarefas. Quando a tarefa existir, ela vai estar listada aqui. E se eu criei um formulário para ela, ela vai estar nessa área. O que normalmente acontece é, nenhum dos nossos clientes usa o task list. A gente pega, cria uma aplicação com o perfil do cliente, ou então a gente pega uma aplicação já existente do cliente e faz essa integração para ela rodar dentro do Camunda. Então, toda vez que uma tarefa é gerada, ela aparece na aplicação do cliente. Quando ela é completada lá, o cliente me manda no submit uma atualização via API do Camunda para falar, completa a tarefa e segue adiante no processo. Toda a parte de personalização, componentizado, para que alterou um, altera tudo, não tem que ficar se incomodando com elemento por elemento. Então, nesse nosso caso aqui, como a demo ela está rodando local, eu não criei nenhuma integração sistêmica, nada, eu vou vir no task list e vou startar essa tarefa. Então, quando eu começar essa tarefa, eu vou chamar o processo e ele tem um formulário que eu criei. Desculpa pela minha habilidade de formulário. Quando eu comecei a trabalhar com TI foi nos anos 90 e isso é o máximo que eu consigo fazer de user task. Vou passar aqui o nome do cliente, Marcelo, no meu caso, a minha idade, tenho 43. Vou dizer que eu estou ganhando aqui R$10.000 e que o meu histórico de inadimplência, esse aqui é um daqueles valores que eu estou esperando no meu modelo. Se você olhar a minha feature, você vai ver que eu tenho aqui no modelo de dados o histórico de crédito. Quanto mais perto do zero, deixa eu só confirmar, quanto mais perto do zero, pior é o meu modelo. É porque às vezes eu inverto a lógica. Então, se eu tiver 0, eu sou muito ruim de crédito. Se eu tiver 1, eu sou muito bom. Pode ser que eu falei ao contrário, mas a gente já vai descobrir. Entendi. Então, aí voltando, vou dizer que a minha taxa de inadimplência é 0,20. E se eu tiver alguma observação, eu posso listar aqui, mas no meu caso eu vou deixar, não se aplica. Startei o processo. Se eu voltar para o cockpit e atualizar minha tela, vocês vão ver que ele já passou automaticamente pela DMN, já validou o modelo Machine Learning, e de acordo com o meu perfil, ele já disse que eu não posso ter crédito. Então, se eu atualizar aqui o task list, você vai ver que eu já tenho aqui uma tarefa de usuário. Você foi reprovado. Na vida real, provavelmente, o meu cliente ia receber uma notificação, ou eu ia ter uma tarefa sistêmica para um gerente, para ele ir lá conversar com o cliente e tentar entender melhor, ou fazer um retrabalho para poder permitir, ou realmente eu vou reprovar o crédito dele. Como eu não criei nada no formulário, ele está vazio aqui, mas se eu entrar no cockpit, eu consigo entrar na instância, ou seja, nessa tarefa azul, nesse token aqui, eu consigo entrar no detalhe dele e olhar todas as variáveis. Então, eu tenho as informações da minha solicitação, né? Eu tenho o meu nome, meu histórico de crédito, idade, valor de renda. Esse true aqui de validação é a primeira validação que o Camunda fez, que é a tabela de decisão. Se eu vier na aba de decisões aqui do Camunda, vocês vão ver que eu tenho uma tabela que também está publicada, e essa tabela é aquela tabela que eu mostrei para vocês. E para a instância que eu gerei, ela processou a tabela e ela disse que, como eu sou maior de 18, eu posso pegar um empréstimo. Então, o Camunda, ele controla todos os dados,
ponto a ponto, não importa o momento do processo, você vai ter acesso às variáveis, você vai ter acesso a todas as informações, e quando esse processo é concluído, você tem isso em histórico. E aí o histórico do Camunda tem um tempo de vida que você determina, eu quero que fique essa informação por 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas você pode migrar isso para um data lake e armazenar por anos na sua instituição, e em cima desses dados que foram gerados, você pode rodar outros algoritmos ou outros processos para poder extrair ou fazer um data mining, pode fazer de tudo, o céu é o limite. Voltando aqui para a nossa demo, vou gerar mais uma solicitação, ou seja, eu, Marcelo, estou reprovado, vamos ver se o Alex tem perfil. Vou criar aqui uma nova instância, o mesmo processo. Vamos ver se ele acerta o salário. Alex, quantos anos você tem? Eu nem te tô entendendo. Mentiroso. Vamos falar que o Alex também ganha 10 mil. E o histórico de renda dele vai ser 0,8. E também não tem nenhuma aplicação. Quando der o start nessa task, se eu atualizar aqui meu cockpit, vocês vão ver que tem uma segunda instância e essa segunda instância está aprovada. Ou seja, se eu entrar na instância, eu vou ver que o resultado da regra de negócio foi true, que o Alex é maior de 18, e o resultado do serviço que eu chamei, que a minha API está rodando o algoritmo de machine learning, depois de analisar os dados do Alex, diz que ele tem um perfil positivo, de acordo com o que ele tem na rede. E só para o teste e a demo ficar completa, vou mostrar o que acontece se alguém menor de 18 fizer uma solicitação. Eu vou criar mais uma instância. Vou pegar o Giga que está ali na ponta. Com essa cara de novinho que ele tem, ele deve ter 6 anos. Como o Giga é do marketing, ele não é desenvolvedor, ele tem um salário muito melhor do que o nosso. Ele ganha 200 mil. E como o Giga tem 16 anos, ele também não tem inadimplência, a primeira conta que ele está abrindo. Então, eu vou falar que ele é 0,8, igual ao Alex, que foi um perfil que aprovou. Não tem nenhuma observação a fazer. E se eu atualizar aqui o meu cockpit, vocês vão ver que o Giga foi rejeitado por idade. Se eu voltar aqui na aba de decisão, vocês vão ver que para cada instância que eu gerei, ele processou uma validação. Então, eu tenho o histórico de tudo. Desde as regras de negócio processadas no DMN, desde as informações que foram processadas no Machine Learning, qualquer informação, ponta a ponta, desde o start até o fim dessa instância, está aqui. Só para não ficar com a POC faltando alguma coisa, se eu voltar aqui no meu processo, no cockpit, vocês vão ver aqui as instâncias que estão rodando. Eu tenho 3 tarefas de usuário para concluir, né, que são as tarefas que estão paradas dentro desse workflow aqui, cada uma em um desses pontos. Se eu atualizar o cockpit, vocês vão ver que eu tenho 3 tarefas na fila de trabalho, e basicamente o que o usuário faria era completar essa tarefa. Então ele vai vir aqui, vai assumir, peguei para o meu usuário, que eu sou o usuário demo. Se você ver, tudo que acontece dentro do cockpit está logado, ou seja, eu peguei a tarefa, eu devolvi, eu peguei de novo, eu devolvi, vai estar logado. Você consegue acompanhar em que momento do processo você está, e vai marcar aqui. Se eu coloquei uma documentação, ele vai ter uma documentação, uma descrição aqui na task. E se o formulário tiver com todos os dados, quando você assume a tarefa para o seu usuário, você pode completá-la. E quando você completa, se você der o reload aqui, eu tenho 3 instâncias. Seguindo o caminho lógico, essa tarefa foi para o final e finalizou. Para a nossa demonstração, o que eu queria mostrar para vocês hoje é essa integração do Camunda com o modelo de Machine Learning que a gente implementou e treinou aqui na hora com vocês. E como encapsulado isso dentro do API, isso pode ser orquestrado. Para finalizar, na hora que a gente estava lidando com esses dados inicialmente, a gente está falando de 13 variáveis, 13 parametrizações. São 13 colunas ali no Excel. Quando foi feita a primeira rodada de modelo, a gente obteve 90 e tantos %. Numa tentativa de clusterização, ou seja, diminuir a quantidade de elementos, melhorar a capacidade computacional, isso diminuiu para 91%, se eu não estou enganado, utilizando apenas 7 variáveis, porque foram clusterizadas. O que eu quero dizer com isso? Tem que juntar algumas coisas de vez em quando, só que tem que ter critério. E tem que eliminar algumas variáveis que não fazem parte do modelo, porque ele não te dá uma melhoria na acurácia do modelo, e simplesmente vai comer
capacidade computacional sem te melhorar nada dentro do modelo. E para a inteligência artificial, por favor, correlação, uma variável estar correlacionada com a outra, não quer dizer causalidade. E quando eu estou lidando com variáveis categóricas do tipo altura, alto, baixo, médio, por favor, nunca coloque em números 1, 2, 3, menos 1, 0 e 1. Não faz o menor sentido do ponto de vista estatístico. Tem uma técnica chamada damização de variáveis que deve ser aplicada. Se alguém começar a aplicar para vocês variável categórica, aonde for colocado um número de maneira aleatória e simplesmente impositiva, de mais tanto a menos tanto, de 0 a tanto, já começou errado, o número que vai ser obtido no final está errado. Necessariamente. Não tem, pode até ser que ele acerte o número, mas a metodologia, na hora que você vai para o mundo real, te gera um dado bem estranho. Tá, pessoal? Com isso, acho que a gente encerra aqui a nossa apresentação. Queria abrir uma sessão de dúvidas de QA. Opa, bom dia. Prazer, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, cara? Eu não sou dessa parte de programação, né? Mas é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente percebe que tem muitas instituições aqui assistindo, provavelmente vai aumentar até a carteira de cliente de vocês, né? Mas é uma preocupação que existe também, que é a questão de Charles Newell, né? Aquela questão dos dados, né? De uma instituição, talvez acessar esses dados, pegar. Existem esses riscos hoje, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão dessa proteção desses dados, visto que vocês estão atuando, né, com vários players ali, né? Na parte de LGPD, você fala? Isso, a base inteira de dados mesmo, né? Quando a gente pensa ali na questão de Charles Newell, todos os dados. Nesse cenário específico da POC, esses dados são nossos. Eles estariam rodando dentro da nossa instituição com o ciclo de vida de dados que a gente ia definir de acordo com o nosso modelo. Na vida real, esses dados muitas vezes estão armazenados em cloud, estão diversificados, estão espalhados em diversos serviços, e aí você vai ter que criar um modelo de ciclo de vidas da informação. Muitas vezes você tem uma informação que você vai ter que criptografar a parte dela, e aí você só vai extrair aquilo que realmente é necessário para o modelo, para treinar o modelo. Em outros momentos, você vai treinar o modelo, mas você vai individualizar, você vai sobrescrever algumas informações especiais. Mas, em geral, para o Brasil, a gente atende o que tiver definido na LGPD e aquilo que for política implantada pela instituição. Para os clientes que eu tenho fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá e aqui na América Latina, a gente costuma seguir a política que for definida pelo país. E lembrando que todo modelo vai utilizar dados de clientes. A partir do momento que ele imputa dentro do teu sistema, dizendo que ele não quer mais compartilhar aquele dado deve ser excluído do seu modelo. Se você não fizer isso, a LGPD pega. E você tem que ter auditoria. Isso é isso. Bom dia, tudo bom? Eu me chamo Isabela, vim de Florianópolis, no Badesc. Eu e meu colega Januário aqui. Eu sou gerente de operações privadas do banco, é uma agência de fomento, e ele é gerente de tecnologia. Então, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um elogio para vocês. Eu sou advogada de formação, então vim aqui para entender o contexto. Eu lidero uma equipe de análise de crédito, então quero entender o que as tecnologias hoje podem facilitar ao nosso lado. Então, elogiando vocês conseguiram que eu fizesse, que eu entendesse a palestra de vocês. Muito obrigado. Então, eu acho que foi muito didático, foi para mim, muito rico. E queria fazer uma provocação para vocês com relação ao exemplo que vocês colocaram, no nível ali da observação. Por exemplo, a primeira árvore de decisão foi a idade da pessoa, correto? E vocês colocaram na terceira hipótese ali uma pessoa de 16 anos. Ou seja, imagino eu que esses 16 anos é porque ele não tem capacidade civil para absorver um crédito, né? Então, a primeira árvore de decisão, ok. Que nível aquela observação que tem ali, que vocês botaram sempre não se aplica, né? Que nível ele conseguiria ultrapassar essa primeira árvore de decisão, por exemplo, se essa pessoa que deu o input ali fosse emancipada, por exemplo, né? Então, ele tem 16 anos de fato, mas ele tem capacidade civil para contrair um financiamento. Que nível essa observação consegue sobrepor
a árvore de decisão que vocês definiram? Ah, é claro que para essa apresentação a gente tenta ser o mais lúdico possível e simplificar. Mas o que eu poderia fazer para atender, se você me falar, esse é um requisito, se for emancipado, eu gostaria que ele, se tiver acompanhado do pai ou for emancipado, eu quero aprovar o crédito. O que eu faria? Eu ia entrar na DMN, ia pegar aqui a minha tabela de decisão, onde hoje eu só tenho a idade, eu ia adicionar mais uma coluna, que ia ser um, sei lá, emancipado. Vou colocar só M, só para não perder tempo. E dentro da DMN, quando ele for menor de 18, eu vou adicionar aqui uma condição. Ele é emancipado. Se esse flag for true, beleza. Não foi exatamente nesse sentido. Eu entendo que aí foi um exemplo simples. Mas aí aqui Eu queria entender no nível da observação. Que tipo de observação seria, ou se ela tem capacidade disso, de sobrepor uma regra em cima, ou se isso não acontece. Esse campo de observação que existe no formulário, que é só um texto, provavelmente ele não seria um texto, ele seria uma informação tabulada de acordo com uma determinada árvore de atendimento. E aí, com essa árvore de atendimento... A observação, então, não é algo solto ali naquele... Não. Para a demo, ele foi solto. Mas essa informação seria algo tabulado, identificado e mapeado, que eu usaria como consequência na entrada da DMN. E aí, no meu processo, eu não ia ser alguma coisa binária, sim ou não. Eu provavelmente teria mais alternativas ali, eu teria mais coisas nessa... Então, um aprimoramento de processo daria para colocar, então, até um IOCR, verificando se aquele documento que ele colocou para comprovar a emancipação tem validade ou não, levando isso para uma mesa de crédito para fazer a análise final, mas já com uma pré-definição de documentação comprovando a emancipação, fazendo análise da imagem, PDF ou do documento. Perfeito. Agora eu consegui entender. Me desculpe se eu estou perguntando coisas simples para vocês, né? Mas é só para entender. O terceiro input que vocês colocaram ali, que é o 0,20, né? Na primeira, o 0,80. Esse dado, quem que entrega? O sistema já lê, a própria IA lê? Para essa POC, para essa prova de conceito, para essa demonstração, a gente está considerando que nos dados que a gente extraiu do banco, já veio um perfil de crédito que eles forneceram. Mas isso não quer dizer que esse perfil de crédito tem que ser fornecido. Ele pode ser definido estatisticamente dentro do nosso algoritmo. Pode ser um outro score, pode ser Serasa, pode ser qualquer informação que uma informação só minha. Só sua. O único cuidado é que dentro desse score é o que eu falei, você pegar a variável categórica que tem uma palavra e sair botando valor, definindo critério numérico para algo que não tem critério numérico. Neste ponto, eu não preciso nem precisar saber o que vai acontecer. Se fizer isso, vai sair errado. Ponto. Tem que ser feita uma damização correta, aumentando o número de variáveis binárias para tentar entender como é que é essa clusterização. Bom dia, meu nome é Livan, trabalho no Sicredi e eu trabalho na área de tecnologia. E uma das demandas que a gente tem lá é justamente para olhar para análise de crédito em um formato mais automatizado. Primeiro ponto, ali no código, que biblioteca que vocês utilizaram do Python, se puder falar? Vamos olhar agora. Faz tempo que eu codifiquei isso aqui. Fala mal do R, Pandas, estou com Pandas, estou com Skylearn. É Pandas e Skylearn, basicamente. Obrigado. Quando vocês trouxeram ali a árvore de decisões e vocês trouxeram lá no Camunda, né? Na primeira camada de decisão, ele olha a parte da idade. É isso? Isso aí. A segunda camada de decisão, ele vai para aqueles 4 pontos que tu trouxe ali dentro do algoritmo. Exato. Tá, outra pergunta também. Ali, quando vocês fazem o treinamento, que vocês trouxeram algumas variáveis, dentro dessas variáveis, tem se o crédito foi aprovado ou não? Não. Isso eu não entendi. Não, porque eu não estou considerando, no meu treinamento, eu não estou considerando se esse cliente já teve crédito ou não. Eu estou validando o perfil dele dentro da instituição. Vamos supor que o Alex é um cliente novo, ele acabou de abrir conta, ele nunca fez nada no banco. Eu preciso criar um perfil para o Alex. Ou para pessoas parecidas com o Alex, que têm um perfil semelhante. Quando a gente treina um modelo de machine learning, você está preparando um modelo que vai te dizer se sim ou se não nesse caso, mas usando um universo de informações que é aquilo que você já tem. E aí, quando uma pessoa nova
que é um novo cliente, no caso Alex aqui, chegar, ele vai comparar, de acordo com o perfil do Alex, o que o modelo me diz em relação a esse tipo de perfil. Certo, acho que eu não fiz a pergunta certa, então. Dentro desse universo de dados que tu já analisou, e a partir disso tu criou o teu modelo. Nesse universo tu tem uma validação se aqueles créditos foram aprovados ou foram negados, né? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da informação. Depende da No informação. modelo completo, o Alex pode até te mostrar depois, se eu não me engano, essa informação existe. Mas a gente desconsiderou aqui de propósito. Ah, interessante. Se puder, eu quero ver. O que acontece? Dentro do modelo das 13 variáveis que eu comentei para ti, existe uma pré-aprovação se ele já era cliente, se não é, e dentro do cliente se ele teve inadimplência ou não teve. Então, na hora em que você, de fato, está fazendo uma análise em mundo real, que não é uma demonstração aqui para vocês, quanto mais colunas para a verificação inicial, que a gente chama de pré-processamento, a verificação de qual é o modelo correto, quanto mais categorias, quanto mais modelos, melhor. Se ele vai fazer sentido estatisticamente para colocar a acurácia do modelo dentro dos parâmetros que você quer, da atribuição de risco do negócio, fazendo sentido para o board, é outra coisa. Se você quiser dar uma olhada mais detalhadamente, Eu trago. a gente está à disposição. Nosso stand fica aqui em frente à sala de workshop. Aí, mais alguma dúvida, pessoal? Alguma outra questão? Mais uma ali. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu estou como assistente de tecnologia, mas sou um estudante já há muito tempo de ciência de dados, engenharia de dados e tudo mais. Então talvez a gente possa ter uma conversa mais técnica depois. Mas eu tenho duas dúvidas iniciais. Primeiro, esse código de demonstração, ele está no GitHub? Eu não subi ainda, está só na minha máquina, mas eu provavelmente vou subir e vai ficar à disposição. Perfeito. No seu perfil, Pode pegar no meu perfil mesmo. depois eu pego com você, então. E o segundo é o seguinte, eu já vi muito caso, assim, em estudo de modelos para classificação, sim ou não, crédito ou não. Faz sentido um modelo de regressão para dizer até quanto limite é interessante para uma pessoa, quanto crédito estudar, ou é um caso que não se aplica no mercado? Vou falar exatamente como eu tinha comentado no início. Pode ser que regressão linear para a tua aplicação seja ok. À primeira vista, parece ser ok. A depender da quantidade de variáveis, inclusive de região, jogando região cidade geográfica, você pode ter variação. Eu não apostaria em uma única regressão, num único método, num único algoritmo, vou te falar para você, vai dar certo. Porque eu já vi muita situação em que, é de mercado, vai dar correto. Quando você aplica um modelo logístico, ele é melhor do que a regressão linear. E Caso, eu não estou falando da regressão linear do modelo em si, estou falando de tipo de resposta de regressão, que ao invés de vai dizer sim ou não, vai me dar um valor numérico flutuante, assim. O problema da regressão é que ele vai ter que se encaixar. Você vai ter uma curva, vai ser o seu gráfico da regressão, e o seu dado ele pode estar acima, abaixo, ou exatamente na curva, ou mais próximo da curva. O que você quer no modelo de regressão é que a sua informação que você está validando, ela seja o mais próximo possível da curva, para quando você pensar na entropia do dado, você ter a decisão correta. Então, o que eu posso sugerir para ti é, de acordo com o seu requisito, você vai ter que avaliar se um modelo de regressão, se uma árvore de decisão, ou se um polinomial vai ser o mais ideal. Pode ser que nem seja machine learning. Talvez você esteja falando de redes neurais, onde você precisa de treinamento profundo. Aí vai depender do seu cenário. Como cientista de dados, provavelmente, com o tempo, conforme você for passando pelos modelos, você vai conseguir estabelecer melhor aquilo que se aplica para o tipo de problema que você tem. E cuidado com os vales de superfitting. Superfit, isso vai te atrapalhar muito. Perfeito, obrigado. Muito. Mais algum ponto, pessoal? Só complementando, cuidado também com interpolação e extrapolação. A depender do modelo, você não tem a possibilidade de fazer extrapolação. Se os seus dados iniciais estarem fora de algum parâmetro do teu modelo inicial, você não pode utilizar esse modelo para medir absolutamente nada, porque dentro dele você não pode fazer uma extrapolação. Você só pode fazer interpolação. Para finalizar, queria agradecer a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Boa tarde.